Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. E como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Eu desejei abrir nosso vídeo hoje da Chave do Evangelho já com essa escritura. Como foi o dia de Noé? Não foi um dia só, foram décadas. Na verdade, 100 anos ali de uma mensagem retumbante, não só de palavras como de atitudes. Um homem, um velho, sua família cortando árvores e carregando e edificando ali uma embarcação de um tamanho impossível de ser escondido, e ninguém deu atenção para aquilo. E eu estava meditando a respeito de essa palavra, como foi lá, assim seria nos dias do Filho do Homem. Nós temos evidências demais para dizer que nós estamos nos dias iguais aos dias de Noé. Porque como foram os dias de Noé? Você que nos acompanha aqui nas Chaves do Evangelho sabe muito bem que nós já falamos desses dias de Noé e usamos o verso 5 do capítulo 6 de Gênesis, que ali naquele verso 5 diz que a maldade no coração dos homens era má continuamente. Era uma crescente de maldade. Me ajude a meditar aqui, se nós não estamos vendo isso. Maldades sempre houve. Você vê, nós podíamos descer para a margem da sociedade, aquilo que nós chamamos de marginal, aquilo que nós chamamos de bandidagem, aquilo que nós chamamos de a sarjeta. Por que a marginal? Porque ela está à margem, ela não está no centro. Por que nós chamamos de sarjeta? Porque a sarjeta é aquela canaleta que conduz as enxurradas à margem da pista. Então, essa margem, ela sempre teve uma maldade, uma dose crescente, tudo. Mas vamos avaliar essa maldade nos nossos dias, não vindo da margem, mas vindo do centro da sociedade, vindo dos governos da sociedade, vindo das influências da sociedade. Nós estamos em dias que se está protestando para se ter a liberdade de abortar. Nós estamos em dias que se está fazendo manifestações pró-grupos terroristas. Nós estamos em dias em que dentro das universidades, então estamos falando de centro, estamos falando dos lugares que formam as pessoas, está se influenciando a ser corrupto, está se influenciando a ser mau, a ser reativo, a não... A polícia, por exemplo, no nosso país, existe a pressão para se tirar o policiamento de dentro de faculdades, das portas das escolas. Ora, por quê? Se antigamente era cobrado pelos pais policiamento ao redor das escolas, policiamento dentro dos campos universitários. Por quê? Porque isso garantia a segurança. Hoje, não se garante a segurança. Na verdade, inibe-se a perversão,
inibe-se o tráfico de droga, inibe-se as libertinagens das cabeças, não dos alunos, mas dos instrutores que querem que esses alunos se tornem massas de manobra. E eu vi uma reportagem ainda essa semana sobre o próprio Exército contratando sem a prova, mas abrindo vagas, inscrições para sociólogos como oficiais dentro do Exército. O que esse povo vai fazer lá dentro? Vai lá dentro. Aquilo que não foi suficiente trabalhar nas escolas, já no Exército vão trabalhar os soldados. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o projeto de incutir, de gravar nas pessoas uma maldade, uma ideologia, e todos os lugares possíveis haverá essa infiltração, vamos chamar como torrentes de água, como serpentes, essa infiltração de uma ideia não submissa a nenhum poder, de uma ideia reacionária a qualquer contrariedade, e o mundo se torna cada vez mais mau e maligno e imoral e sem nenhuma autoridade. Por certo, será projetado também uma cabeça para fazer pensamentos para colocar em todas. Tal como foi nos dias de Ló. Ló, um homem próspero, Ló, um homem sabedor das promessas de Deus, Ló, um homem chamado por Deus de justo, mas atolado em Sodoma e, portanto, em sodomia, vamos chamar as práticas de Sodoma, dos seus habitantes, de sodomia. Se você olhar para algumas cidades no nosso país, você poderia caracterizar atitudes de determinadas pessoas como com o nome daquela cidade. Se nós disséssemos assim, Rio de Janeiro, o que você primeiro lembra? O que você caracterizaria alguém em qualquer lugar do país, você olhasse alguém com algum comportamento, você caracterizaria como vindo daquela cidade? Vamos ser brandos? Samba. Milícias, facções, né? Não só o Rio de Janeiro, nenhum preconceito quanto a isso, mas qualquer lugar que você olhar hoje, você tem essa maldade generalizada. Tá, isso eu creio que tanto eu, como pregador da palavra, estudante da Bíblia, estudante das mensagens do profeta William Branham, e não só estudante, mas crente de verdade nisso, creio de todo o meu coração nessas mensagens, nesse profeta e nessa Bíblia Sagrada, mas quem sabe você aí, do outro lado, sem essa dedicação, consegue rapidamente, assistindo as notícias, vendo as guerras, você percebe essa maldade crescente, essa maldade louca, incontrolada, partindo de governos, de primeiros ministros, de presidentes, de reis, de
de governos, de quem deveria apaziguar, de quem deveria ser poderes moderadores nos países, se tornaram poderes incentivadores do terror, da maldade, da loucura, de tudo que é errado. Ora, isso é bíblico. Eu já falei aqui, nas chaves do Evangelho, sobre nem ter como lutar contra essas coisas. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa. Você, crendo ou não, é obrigado, se essa Bíblia é verdade, você, crendo ou não, é obrigado já ter acontecido a vinda do Filho do Homem. Ou então Deus ficou passos atrás. Os dias de Noé avançaram, os dias de Ló e Sodoma avançaram e Deus dormiu. Porque nesses dias deveria haver a vinda do Filho do Homem. Então, mais uma vez eu digo, se você crê ou não crê, você precisa aceitar que o Filho do Homem já veio. O Filho do Homem já veio. Por quê? Porque Deus ficou para trás? Não. Os filhos de Deus agora estão aguardando o filho de Davi. Na mensagem O Arrebatamento, o profeta Irmão Branham disse assim: o Senhor Jesus Cristo se manifesta com o nome de 3 filhos. Ele é Filho de Deus, como o Espírito Santo, no âmbito espiritual, Filho de Deus, batizando as pessoas com a presença de Deus nas suas vidas. Mas quando Deus quer tratar de forma corpórea com o seu povo, ele age como Filho do Homem. Ele chamou os profetas de Filho do Homem. E quando ele veio aqui numa carne humana, Jesus nascido de Maria, ele era Filho do Homem. Ele prometeu que antes que viesse o grande reinado do filho de Davi, o Filho do Homem se manifestaria outra vez. Mas as pessoas pensaram que seria Jesus, o judeu, o palestino, Jesus, o nascido de Maria. Era o Filho do Homem numa carne profética. Já veio. Agora, eu estava até no trânsito hoje pensando uma coisa tremenda. Estava pensando assim: como traz paz você está enquadrado dentro do cumprimento de uma escritura? Eu me lembro de uma vez, já que eu citei Rio de Janeiro aqui, eu estava no Rio de Janeiro, Avenida Brasil, e de repente eu me dei conta que havia perdido o acesso para a saída de Petrópolis. Meu Deus! E eu não sei de outra. E aí eu comecei a ficar tenso. Eu precisava, e quem conhece lá sabe que as saídas são muito distantes umas das outras. E aquela tensão, tenso. E agora, presta atenção naquele movimento de carros, mas eu preciso de uma outra saída. E essas placas, eu não posso reduzir a minha velocidade para procurar um endereço. E a certeza de que aquilo tinha passado me consumiu. Mas quando eu consegui um acesso para retorno, que paz, que descanso. Agora, quando você está em uma rodovia de trânsito rápido e consegue antecipadamente acessar a sua alça de acesso para o seu caminho correto, que paz, que tranquilidade. Então eu estava pensando nessa meditação e dizendo assim: que paz, que segurança eu carrego, porque eu acessei a alça do Filho do Homem nesses dias. Eu não estou procurando o Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, eu não estou desesperado, sabe por quê? O mundo está todo mundo, os religiosos estão, os que não têm religião estão, e a vinda do Senhor, sabe por quê? Guerra de um lado, guerra do outro lado, Israel como relógio de Deus, e agora? Israel é relógio. É relógio. E você não vai aceitar que a alça de acesso passou. E que agora
os filhos de Deus estão, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela já acessou há um tempo atrás. E ela está descansada agora, apenas para receber o filho de Davi, porque o filho do homem já recebemos. O filho do homem já veio, e quando ele viesse, ele traria um alarido, que seria uma mensagem para reunir o povo. Eu creio que poderia colocar Efésios capítulo 1, verso 10, que seria o tempo em que Deus congregaria em Cristo todas as coisas. A dispensação da plenitude dos tempos para os gentios. E ele traria também a voz de arcanjo, que é a ressurreição dos que dormiram no Senhor. E viria com ele também a trombeta de Deus, que é a saída repentina. O profeta prega a ida repentina, secreta da noiva. Secreta para quem? Secreta para quem está esperando o sinal exterior. Mas para quem vinha se conduzindo atento aos sinais do céu, na terra, nós lemos na semana passada Lucas 21, nós lemos na outra semana São Mateus capítulo 24, semana passada nós falamos, na verdade, de São Mateus capítulo 25, mas nós já falamos de São Mateus 25, as virgens nessa, Mateus 24, os selos, Lucas 21, continuação dos selos, e agora nós estamos em Lucas capítulo 17, tendo que termos a obrigação de já ter recebido os dias do Filho do Homem. O problema é que as pessoas estão pensando num Filho do Homem que vai vir sobre as nuvens durante meia hora e aí ele salva o mundo todo que está olhando para ele. Não. O Filho do Homem foi na casa de Abraão no tempo em que Ló estava metido em Sodoma. 2 anjos desceram a Sodoma e o Filho do Homem, Elohim, numa carne humana, ficou junto com Abraão, conversando com Abraão, fez a promessa de que o corpo de Abraão e Sara seria transformado e naquele corpo eles teriam um filho e eles tiveram um filho. E ele desce sentido a Sodoma, mas a única coisa que nós temos após essa saída dele ali, não é que ele vai em Sodoma fazer alguma coisa, é que o fogo caiu. Os anjos, a mensagem dos anjos foi suficiente para tirar Ló e sua esposa e suas 2 filhas, mas não foi suficiente para manter a esposa de Ló fiel à mensagem. E mesmo assim foi uma mensagem de arrasto. Arrastou. A palavra em Gênesis 19 diz que os anjos tiveram que arrastar Ló com a sua família para fora, porque senão a neciedade, a negligência, e aí eu vou usar uma palavra mais popular, a lerdeza de Ló faria com que o fogo pegasse sobre ele. Deixa eu fazer uma pergunta. Para quem eu estou pregando hoje? Eu falo com Ló? Eu falo com Abraão? Ou eu estou falando com o mundo de Noé, de Sodoma, que já não tem mais nenhuma possibilidade de salvação? Você sabe que a terceira etapa do ministério do Senhor Jesus Cristo e do próprio profeta William Branham é pregando uma das partes dessa terceira etapa é pregando a almas encarceradas, pregando a almas impossibilitadas de salvação. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Eu desejo de todo o meu coração que todos vocês que me veem, que me ouvem, que dão atenção a essas palavras, a esses 20 e poucos minutos aqui de meditação, já tenham acessado essa alça, estejam aguardando apenas essa trombeta de saída. Deus abençoe a todos. Eu ouvi algo interessante de um pregador na semana passada, dizendo assim: se algum dia você se levantar
e ouvir que houve um terremoto e Los Angeles afundou, saiba que você ficou para trás e o arrebatamento se deu. Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, se houver um próximo, se houver uma próxima semana, que Deus nos dê um novo encontro aqui. Até lá.